Vocês devem ter visto que, desde ontem, está liberada já a N1 do segundo bimestre. A N1 vai ser feita a partir do material que está lá no livro didático, aquilo que a gente viu, e também o material sobre o romantismo alagoano, que eu deixei já lá no... Está lá no SIGA também. Aí vocês deem uma olhada nele. Eu não tinha o material só sobre o romantismo, ele está o material completo. Então, vocês procurem, por favor, na página lá do romantismo. Não tem muita coisa, mas é importante que vocês deem uma lida, porque daquele material foi que eu tirei as questões da N1. Também não deixem de ver a aula que eu deixei lá para vocês, estão as duas lá, sobre o romantismo. Uma é mais longa, que é o romantismo poesia, e outra é bem curtinha, acho que são 17 minutos, sobre o romantismo prosa. Porque, para que a gente não... Ontem eu estava sem energia aqui, não consegui entrar para a aula. Poderia ter entrado pelo celular, mas de qualquer forma não ia conseguir gravar, nem ia poder compartilhar arquivo com vocês, porque o arquivo estava no computador. Então, para a gente não perder de todo aquilo, eu tinha aquelas duas aulas gravadas e aí disponibilizo para vocês que elas serão úteis para vocês. Aí, qualquer dúvida que vocês tenham, lembrem-se que a prova vai ficar aberta até o dia 24, às 23h59, porque a partir daí vocês já vão... Eu espero que ninguém vá até o dia 24, né, que já comece a se preparar para o Natal e aproveitar a festa. Sim, meus senhores, olha, a partir dessa aula, vocês sabem que sempre termina a N1, a gente começa a parte de gramática. Nessa parte de gramática, a gente vai ver os pronomes. A gente está avançando nas chamadas, nas classes variáveis, né? Que são, a gente já viu o substantivo, o adjetivo, adjetivo, o artigo, e acho que já vimos o numeral, se não me engano. Deixa eu só conferir aqui. Não vimos não. A gente não viu o artigo também. A gente tem 5 aulas sobre pronome e 2 aulas sobre artigo e 4 aulas sobre numeral. Isso aí, e com numeral a gente termina o conteúdo do segundo bimestre em janeiro. Se vocês repararam, a gente não tem muito tempo, quer dizer, muito tempo assim, não vai ter essas folgas de fim de ano. Então, a gente tem aula na próxima semana, dia 27 e dia 28, e já no dia 3 e no dia 4 de janeiro. Então, o negócio está corrido para tentar recuperar esse tempo perdido. Bem, a primeira coisa que a gente precisa... Nerissa, mas fazer o quê, né? A primeira coisa que a gente precisa é entender o que é o pronome. O que é o pronome, né? Eu hoje... Deixa eu só pegar aqui um livro. Eu estava dando uma lida numa gramática, a gramática de Donato, que eu acho que, se eu não me engano, é a primeira gramática do latim que existiu em latim, ou pelo menos é uma das primeiras tentativas de fazer uma gramática para o latim. Esse autor Donato é um autor latino da Antiguidade Clássica e ele tenta fazer uma gramática. E hoje eu estava lendo e passei por uma parte chamada gramática sobre os pronomes. E eu queria dizer para vocês o que é que eles dizem sobre o pronome. Então, aqui tem. O pronome é a parte da oração que está posta no lugar do nome. Significa quase o mesmo e, por vezes, refere à própria pessoa. Eles possuem... Isso aqui não interessa, que isso aqui, essa parte que vem depois, só serve para o latim. Mas a principal coisa do pronome o pronome é a parte da oração que está posta no lugar do nome.
De fato, o nome pronome significa que está em lugar do nome, pronome, né? Coisas da coordenação. Mas vamos lá. Então, isso é o que a gente vai ver. O que é o pronome? É aquela classe de palavras que serve para substituir o nome. O pronome tem uma coisa extremamente importante para a gente, que ele evita que a gente fique repetindo uma palavra sempre. Então, imagine uma situação. Você diz... Deixa eu só pegar uma que eu tinha já aqui. Pensei que eu tinha salvo. Não salvei. Não salvei, mas eu dou o exemplo sem precisar da imagem que eu tinha pensado. Veja, você disse: o menino acordou, o menino levantou-se, o menino foi escovar os dentes e o menino foi comer. Depois o menino escovou os dentes novamente e o menino, enfim, foi para a escola. Há uma palavra aí que está se repetindo o tempo todo, não é isso? Que palavra é essa? Menino. Eu estava com o microfone ruim. Alguém diga alguma coisa. O microfone não, o audiófono. O menino aí. Bicho. Alguém fale, por favor. O artigo. Acho que é o artigo. Agora eu quase ouvi, mas está muito baixinho. Deixa eu ver se eu o artigo não. Mais. Pronto, diga aí. Eu acho que eu acho que é o artigo. Deixa eu trocar aqui de áudio, porque esse tá ruim. Me ouvem? Aham.
Pronto. Qual era a palavra que se repetiu ali? Essa é facílima. Parece até minha prova. De tão fácil. Só que, quando a gente fala normalmente, a gente fala repetindo tantas vezes aquela mesma palavra, a gente costuma substituí-la por uma palavrinha bem menor, que é ele. Vamos dizer, naquela frase, até que a gente pode não usá-la, mas você diz, o menino levantou-se, ele escovou os dentes, depois ele foi comer, voltou para escovar os dentes de novo e, enfim, ele foi para a escola. Ele, aí, é um pronome, está substituindo a palavra menino. Está substituindo o nome menino. Normalmente, em gramática, quando a gente fala a palavra nome, de maneira bem grosseira, a gente pode querer referir-se, especialmente a gente vai ver isso com maior detalhe quando a gente for estudar os verbos, as chamadas formas nominais, formas de nome do verbo. Pode, com a palavra nome, a gente referir-se a três coisas: a um substantivo, a um adjetivo e a um advérbio. É claro que o nome aí, o pronome, não se refere a esses três, mas somente ao substantivo. Somente ao substantivo. Um adjetivo e um advérbio não se substituem, não são substituídos. Então, meus caros, para a introdução, a gente tem isso, que o adjetivo, o pronome é, portanto, essa classe de palavras que serve para ocupar, para evitar a repetição cansativa e exaustiva de uma palavra através da substituição por um termo que lhe seja equivalente. E a esse termo a gente dá o nome de pronome. Vou compartilhar a tela com vocês do material que vocês já têm, inclusive, porque está no mesmo material em que a gente estudou os adjetivos. Então, na sequência dos adjetivos, acho que a partir do slide 13, se não me engano, é só sobre pronome. Vai do 13 até o 21, só sobre pronomes. E aí, nessas aulas, a gente não vai precisar correr tanto, a gente vai com algum vagar, mas existem alguns pronomes sobre os quais eu quero me deter mais demoradamente, que são os pronomes relativos e o pronome cujo. Então, sobre esses pronomes, eu quero me deter com algum vagar. Nos outros, a gente vai meio que um pouquinho mais rapidamente. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Vejam, aqui, isso daqui também está naquele material que eu disponibilizei. Eu acho que, deixa eu ver aqui qual foi a aula que isso ficou disponível para vocês, se foi na primeira, não. Isso ficou disponível lá na aula do dia 26 de outubro, o material chamado Classes de Palavra Mazzaroto. Então, naquele material vocês vão encontrar, tá isso daqui também, dele que eu tirei isso. Então, a gente tem dois tipos de pronomes. Os pronomes que são chamados substantivos e os pronomes que a gente chama de adjetivos. O que é que significa um e outro? Significa o seguinte: quando os pronomes fazem isso que eu acabei de dizer para vocês, isto é, quando os pronomes substituem, eles são substantivos. Então, substituem substantivos. Quando eles acompanham, eles são chamados de adjetivos. Então, olha aqui os exemplos. Isto está bom. Isto não está acompanhando nada. Geralmente aqui obviamente, isso está fora de contexto, mas aqui deveria ter havido uma frase antes que você diz, você vai fazer somente isso.
Aí a pessoa responde, isto está bom. Isto está bom. Então, isto está substituindo toda a frase anterior. Isso aqui é chamado, esse isto, de pronome substantivo. Elas não vieram hoje. Elas sempre vai ser pronome substantivo. Agora, veja aqui. Ó. Fique quieto no seu canto. Seu está acompanhando o canto. Então, seu é chamado de pronome adjetivo. Uma coisa interessante, que é bom já dizer isso desde agora, vocês podem reparar que em português a gente não tem efetivamente uma distinção formal entre os pronomes adjetivos e os pronomes substantivos. Então, o seu aí tanto pode ser adjetivo quanto pode ser substantivo. Substantivo no sentido de pronome substantivo, de pronome adjetivo. O que vai fazer com que seja pronome adjetivo ou pronome substantivo? Simplesmente o fato de ele não estar acompanhado ou de ele estar acompanhado. Quando você diz, esta casa é minha, aquela é sua. Esse sua está substituindo quem aí nessa oração? Substituindo a palavra casa. Então, o sua é um pronome adjetivo, enquanto esta casa, esta, é pronome adjetivo porque acompanha a casa. Meu carro é este. O seu é aquele. O seu aí é pronome substantivo, o meu é pronome adjetivo. Então, estão entendendo até aí a diferença entre pronome adjetivo e pronome substantivo? Se vocês repararem, meus caros, em português, a gente não tem uma diferença entre o pronome adjetivo e o pronome substantivo. Tanto que, por exemplo, o meu, tanto vai ser meu se ele seja meu carro, seu carro é este, aquele é o meu, vai ser escrito da mesma forma, não há uma diferença. Agora, existem línguas em que essa diferença se faz sentir. No inglês, por exemplo, você tem a forma do... Tanto que em inglês eles não chamam isso de pronome, eles chamam... O que a gente chama de pronome substantivo, eles chamam de pronomes. Pronomes possessivos, por exemplo. E quando isso que a gente chama de adjetivo, pronome adjetivo, eles chamam de adjetivos possessivos. Então, você diz, my house é um adjetivo possessivo, não é um pronome possessivo. Porque não está substituindo, está acompanhando. Mas você diz, this is my house. Those is yours. Yours, aí, aquela é sua. Esse yours é um pronome possessivo. Para a gente, o pronome possessivo do inglês seria o pronome substantivo. E o my house, my, seria, que em inglês é adjetivo possessivo, para a gente é pronome adjetivo. Entender isso, vejam, quando a gente entende que há uma diferença entre os pronomes possessivos, por exemplo, eu estou falando aqui dos possessivos, mas depois, isso estou pensando nos possessivos porque eu sei que em espanhol, em inglês, há a diferença nos adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Eles têm os pronomes possessivos de uma forma, os adjetivos possessivos de outra forma. Quando a gente entende que em português a gente tem essa diferença entre pronomes substantivos e pronomes adjetivos, fica muito mais fácil a gente entender que em inglês há essa diferença e mais fácil de a gente saber que, eu vou usar isso nessa situação, aquilo na outra situação. Sabendo, portanto, distinguir entre um e outro, porque eu sei diferenciar o que é um adjetivo, um pronome adjetivo, do que é um pronome substantivo. Agora vamos lá. De tudo isso que eu falei, alguém se habilita a dizer o que é um pronome substantivo e o que é um pronome adjetivo? Como é que a gente distingue, assim, rapidamente um do outro? Ninguém se habilita. Pronome substantivo substitui o nome. O pronome adjetivo acompanha o nome. Certo? Tudo tranquilo? Aí vamos aqui. Quais são as espécies de pronome? A gente tem esses grupos aqui. Os pronomes pessoais, os pronomes possessivos,
Os pronomes demonstrativos, relativos, interrogativos e indefinidos. Eu vou dar alguma ênfase aos pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu vou precisar me deter um pouquinho nos pronomes pessoais do caso oblíquo e nos pronomes relativos. Então, esses dois aqui, a gente vai fazer com bem mais cuidado do que os outros, porque os outros são mais intuitivos. Esses daí, eles não são tão intuitivos. Eles demandam um pouquinho mais de raciocínio. Essa é a razão porque a gente está, em português do Brasil, fazendo os pronomes desaparecerem. Você não ouve mais as pessoas usarem os pronomes oblíquos. A gente não escuta mais, porque colocou-se na cabeça de que, é lógico. Sim, aí quando a gente vai estudar as outras línguas, a gente quer levar aquilo que é da nossa língua para a língua dos outros. Sendo que a gente tem a possibilidade de, em português, fazer exatamente como se fazem nas outras línguas, utilizar os pronomes oblíquos. Se a gente sabe utilizar na nossa língua, é muito mais simples e fácil a gente aprender na língua dos outros. Agora, quando a gente desconhece o uso de nossa própria língua, quando a gente vai estudar a língua dos outros, vai parecer um absurdo aquilo. Para que precisa de tudo isso? Precisa de tudo aquilo porque é assim que as línguas funcionam. O Brasil, que não pode ser a medida de todas as coisas, decidiu não mais utilizar os pronomes oblíquos. Mas isso não vai servir de régua, de nível, de prumo, para estabelecer o que vai ser no resto do mundo. O resto do mundo segue utilizando as coisas como eles sempre utilizaram, e a gente vai para as inovações loucas e perde o senso, o rumo completamente. E fala praticamente ininteligível para o resto do povo. Depois, quando a gente for falar, eu vou dar mais exemplos práticos disso, de como isso se opera, e aí vocês vão entender toda essa crítica que eu estou fazendo agora. Então, basicamente, a gente vai ter mais cuidado aqui nos pessoais, especialmente nos pronomes oblíquos e nos pronomes relativos. Os definidos, os interrogativos, não tem muito o que ser dito sobre eles. Os possessivos, é só a gente ter cuidado com algumas coisinhas, e os demonstrativos também são umas particularidadezinhas que a gente precisa prestar atenção para nunca cometer erros. Somente isso. Aí vamos aqui. Hoje a gente começa com os pronomes pessoais. Deixa eu só ver se... Bem, então, o que são os pronomes pessoais? A gente tem dois tipos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, os quais explicarei já já. Então, se eles são pessoais, significa dizer que esses pronomes se referem a pessoas. Na gramática, a gente tem três pessoas. São as chamadas três pessoas do discurso. A primeira pessoa do discurso, a segunda pessoa do discurso e a terceira pessoa do discurso. O que fazem essas três pessoas? Vejam, a primeira pessoa do discurso é aquela que está falando no momento em que ela está falando. Eu ou nós, singular e plural. A segunda pessoa do discurso é aquela com quem estamos falando, ou para quem estamos falando. No caso aqui, agora, nesse momento, eu sou a primeira pessoa do discurso e vocês são a segunda pessoa do discurso, porque vocês estão ouvindo o que eu estou falando e eu estou me dirigindo a vocês. Essa é a relação. Primeira pessoa do discurso é a que fala, a segunda pessoa do discurso é aquela para quem se fala, ou com quem se fala. E, enfim, existe a terceira pessoa do discurso. Antes disso. Quais são as segundas pessoas do discurso? Tu, no singular, vós, no plural. No Brasil, a gente admite o pronome de tratamento entrar como pronome pessoal. Você e vocês.
Vocês até agora podem ter tomado um susto. O senhor chamou de pronome de tratamento? Sim, você é um pronome de tratamento. É utilizado, deveria ser utilizado em situações muito formais de fala. Então, por que no Brasil a gente utiliza o você como se fosse uma falta de respeito? Tanto que eu me lembro quando eu era criança que eu ia falar com uma pessoa mais velha, eu chamava de você. Então, o meu pai ou minha mãe me repreendia dizendo, você não, que ela não é sua parceira. O senhor ou a senhora. Era a forma de respeito. Por que a gente usa em português do Brasil isso? Veja, isso vem do nosso período de colonização. Quando os portugueses vieram para cá, a partir de 1500, e especificamente a partir de 1808, a gente tinha... os portugueses utilizavam o jeito deles. Mas à medida que os brasileiros foram nascendo esses portugueses aqui no Brasil, esses usos começaram a se perder por uma razão muito simples. Dizem, eu não sei, não estava lá, mas dizem que aqui no Brasil utilizava-se com grande frequência nas ruas a língua tupi como língua oficial de comunicação. Então, era o latim nas celebrações litúrgicas da Igreja Católica, o tupi na vida de todos os dias e o português nas cerimônias oficiais da corte. Ouvi dizer isso, li isso em algum lugar, não me lembro dizer agora onde li especificamente isso, mas dizem que isso era assim. Quando chega no século XVIII, o Marquês de Pombal impõe como obrigação legal, sob pena de morte, que as pessoas não pudessem utilizar mais a língua tupi e, portanto, a língua utilizada deveria ser única e exclusivamente o português, nos países de dominação portuguesa, porque o Marquês de Pombal é fruto da União Ibérica. E nos países de língua hispânica, era só o espanhol em detrimento das línguas pátrias, das línguas nativas, né? Quechua, Náhuatl, Inca, essas línguas. Bem, o brasileiro obedeceu e deixou de falar. Acontece que qual era o modelo de língua portuguesa que eles tinham, que eles não utilizavam português, utilizavam latim. Então, quando eles precisavam ter um modelo, era o modelo das cerimônias da corte. Na cerimônia da corte, o você era utilizado entre as pessoas que não tinham, para demonstrar respeito, indo e vindo. Então, você era o equivalente a vossa mercê. Foi a redução. Como tem vossa majestade, vossa santidade, vossa excelência. Para um reitor, vossa magnificência. Tinha vossa mercê, que era o respeitoso. Aí, isso reduziu-se para você. E as pessoas tratavam-se assim, respeitosamente. Você só usava o tu e o vós com as pessoas que estivessem no seu mesmo nível ou que fossem de sua intimidade. Então, os colegas de sala de aula se tratavam por tu e por vós. Vós para designar mais de uma pessoa, porque tinha o vós majestático, né? Que você ia falar com o rei, você não dizia você, mas com o rei ou o imperador, você dizia vós. E para com Deus também se usava vós, que era o pronome de respeito. O tu, portanto, e o vós no plural mesmo, era utilizado para indicar intimidade, ou mesmo nível. Um professor, os alunos, quando se referiam ao professor, já o tratavam por você, porque estavam, vamos dizer, em posições hierárquicas distintas. E aí o você indicava respeito. Os falantes do Brasil, que estavam aprendendo português, adotaram esse uso do você como uso corrente. Demais, era muito mais simples, porque você utiliza as conjugações da terceira pessoa. Porque isso, obviamente, a gente vai ter ocasião de falar sobre isso, os pronomes de respeito, os pronomes de tratamento, se referem a uma pessoa mais com o verbo de terceira pessoa do singular ou de terceira pessoa do plural. Isso facilitava a vida. Então, você simplificou um grande problema. Não estou aqui criticando o uso de você, estou explicando por que ele surge. E a gente deve ter o cuidado de, quando usar o você, não dizer, por exemplo, se você não usa o tu, não tem sentido de dizer eu te amo, eu te vi. Eu vi você, eu amo você. Porque a gente não usa o tu, não tem sentido desse ti. Eu te dei,
Não, eu dei isso a você ou eu lhe dei. Se lhe, a gente vai ver quando for tratar dos oblíquos, que certamente não vai ser na aula de hoje. Eu vou deixar a aula de segunda e terça da próxima semana para a gente tratar especificamente dos pronomes do caso oblíquo. Acho que meio que ficou claro aí, né, o que significa. Então, a gente tem a subdivisão, que vocês certamente já devem ter intuído, são os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Novamente aqui, na gramática do Donato, veja, quando eu estudei latim há muitos anos, eu aprendi uma coisa diferente do que esse Donato está dizendo aqui. Eu aprendi o seguinte, em latim tinha esse negócio de casos retos e casos oblíquos. O latim, cada palavra em latim tinha 12 formas diferentes. Então, hoje a gente vê casa. Casa você só tem duas formas para ela, o singular e o plural. Casa, casas. Em latim, cada palavra tinha 12 formas, 6 para o singular e 6 para o plural. Então, você tinha casa, se a casa fosse sujeito, no singular e no plural, se ela fosse objeto direto no singular e no plural, se ela fosse objeto indireto no singular e no plural, se ela fosse um adjunto restritivo, que era como indicasse a cor da casa. Esse da casa era restritivo, adjunto restritivo. Tinha uma terminação para o singular e outra para o plural. E adjunto circunstancial, eu estou na casa. Tinha uma terminação para o singular e outra para o plural. E ainda tinha, obviamente, não vai entrar em casa, mas até que você pode poeticamente fazer isso, você tinha o vocativo, uma para o singular e outra para o plural. Então, você tinha 12 terminações, 6 singulares e 6 do plural. Esses grupos, vou chamar de 6 grupos, porque singular e plural fica sujeito, singular e plural, objeto direto, singular e plural, objeto indireto, singular e plural. Esses grupos eram divididos em 2 grupos, assim eu aprendi. O grupo dos casos retos eram o sujeito, o vocativo e o objeto direto. Os casos chamados casos oblíquos eram o adjunto restritivo, o objeto indireto e o adjunto circunstancial. Portanto, eram 3 fazendo parte do grupo dos retos e 3 fazendo parte dos oblíquos. Esse autor aqui diz o seguinte. No segmento 8º da segunda parte do segundo livro da gramática, chamado De Casibus Nominum. Casus sunt sex. Os casos são 6. Nominativo, que é o caso do sujeito, genitivo é o adjunto restritivo, dativo, objeto indireto, acusativo, objeto direto, vocativo é o vocativo, ablativo é o adjunto circunstancial. Aí ele diz, destes, 2 se chamam retos. 2 se chamam retos, 2 se chamam casos retos. Quais são eles? Nominativo e vocativo, né? Sujeito e o vocativo. Os demais se são chamados de oblíquos ou apêndices. Então, aqui já está diferente daquilo que eu aprendi em latim a minha vida toda. E aí eu não entendia até hoje, isso eu li hoje nessa gramática, então eu não entendia até hoje por que é que os pronomes objeto direto fazem parte na gramática portuguesa daquilo que se chama casos oblíquos, quando para mim, pela forma como eu tinha estudado latim, eles deveriam estar nos casos retos e não nos oblíquos. Mas aí, por esse camaradinha, que é a primeira, digamos, a primeira gramática que aparece do latim, definia diferente daquilo que as minhas gramáticas outras trazem. Então, nos casos retos, a gente vai ter os que são sujeitos. O vocativo não entra, porque o vocativo, apesar de a gente estudar como um elemento que faz parte da oração, ele, na verdade, não está na oração. E ele não é substituível. O pronome, lembre-se, substitui alguma coisa. Então, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Somente aqueles que têm a função de sujeito. Quando você diz nós saímos, nós aqui é quem pratica a ação. O sujeito é quem pratica a ação na voz ativa ou quem recebe a ação
na voz passiva. Quando você diz, eu saí, você praticou a ação. Quando você diz, eu fui expulso, eu recebi a ação da expulsão. Os casos oblíquos são aqueles outros que não fazem parte desse daqui. Eles funcionam como complementos. E aí a gente vai ter, basicamente, em português, dois tipos de complementos de verbos. Porque aí você vai ter complemento nominal, você vai ter complemento restritivo. Esses daí não cabem aqui. Aqui, sabe, quando a gente está falando de complemento, aí a gente está pensando no complemento de verbo. E aí a gente vai ter dois tipos de complementos verbais. Os diretos, que são os objetos diretos, e os objetos indiretos. São esses os dois grandes complementos que a gente vai ter em português. Então, os oblíquos, os pronomes do caso oblíquo, serão sempre aqueles que se referem ao objeto direto ou indireto, na substituição do nome. Não se preocupem muito, porque a gente vai ver isso com calma. Eu estou falando aqui rapidamente porque essa aula, vamos dizer, é introdutória ao tema todo que a gente vai ver. E aí a gente vai ter, dentro dessas daí, dentro dos pronomes oblíquos, ainda outra subdivisão. Quer dizer, ele já é uma subdivisão, né, dos pronomes pessoais. Dentro dessa subdivisão chamada os oblíquos, a gente vai ter uma subdivisão, que são os átonos e os tônicos. Como é que a gente distingue quem é átono e quem é tônico? Muito simples. Os tônicos sempre vêm depois de uma preposição. Os tônicos sempre vêm depois de uma preposição. Simples assim. Então, os pronomes átonos, eles não são átonos porque ele não tem acento tônico. Nunca são precedidos de preposição. Me, te, se, o, a, lhe, nos, esses todos aqui. Basta-me a tua palavra. Os tônicos, os oblíquos tônicos, são marcados, eles têm acento tônico. Atenção, por favor. Não confundam, por favor, acento tônico com acento gráfico. São duas coisas distintas. O acento gráfico é uma indicação do acento tônico. Mas uma palavra como casa. Casa não tem um acento gráfico. Gráfico significa escrito. Você não tem um acento escrito, mas você tem a sílaba tônica, a sílaba forte de casa. Nem todas as palavras, salvo algumas poucas que são chamadas de... Vamos reformular. Quase todas as palavras, 99,9% das palavras, têm acento tônico. Tem uma sílaba forte. Mas nem todas têm acento gráfico. Nem todas têm acento gráfico. Todas têm acento tônico, mas nem todas têm acento gráfico. Então, a gente já começa a distinguir que acento tônico é uma coisa muito constante nas palavras, mas o acento gráfico nem sempre. E demais, acento gráfico está restrito à língua escrita. Quando a gente está falando, a gente não tem como colocar acento gráfico porque a fala da gente não é escrita. Você só percebe que existem sílabas que são mais fortes do que outras. Essas sílabas que são mais fortes são chamadas de sílabas tônicas. Mas lá para frente a gente vê mais. Esses tônicos, eles sempre são precedidos de preposição. Então você tem aqui preposição a, de, em, por e algumas outras. A mim, a ti, a si, a ele, a ela, a você, a nós, a vós, a si, a eles, a elas, a vocês. Basta a mim a tua palavra. Precedidos da preposição com, os oblíquos tônicos combinam-se, dando as formas comigo, em vez de comim, vira comigo, conti, vira contigo, com nós vira conosco e com vós vira convosco. Esse consi vai virar consigo. Que a gente, em Portugal, eles usam para falar da terceira pessoa, da segunda pessoa, você, né? Então, quando ele diz, eu estava com você, ele pode dizer, eu estava consigo. Mas aqui no Brasil, a nossa regra gramatical não permite. Consigo é só utilizado quando ele seja reflexivo. Então, vamos dizer assim, sei lá, me veio uma passagem aqui da Bíblia na cabeça. Jesus subiu ao monte e levou consigo
os seus discípulos. Ele levou com ele os seus discípulos. Eu digo porque outro dia desse eu estava lendo esse texto e ficou aqui na cabeça. O emprego correto dos pessoais. Vejam, os pronomes retos, eles somente serão usados se eles forem sujeito da oração e os oblíquos se eles forem complemento verbal. Somente isso. Isso aqui é a regra que a gente deve guardar para toda a vida. Os pronomes pessoais retos empregam-se como sujeitos e os oblíquos como objetos ou complementos verbais. Ele me defende. Ele defende a mim. Defende a quem? Ele me defende. Os pronomes retos, eles ou elas, nós e vós, também podem ser usados em função de objeto, desde que regidos por preposição. Quer dizer, você pode usar nós, vós, eles e elas, se tiver com preposição. Lutei contra ele. Os que a ela aspiram estão contentes. Visa a uma vaga na universidade. Visa a ela. Esses daqui, vejam, eu não vou falar deles hoje, porque isso aqui eu vou deixar para a próxima semana, essa e essa parte aqui, porque vai precisar de um esforço um pouquinho maior. Então, eu não vou começar isso hoje, para a gente não ter condições de terminar. Então, na próxima semana, na segunda-feira, a gente vai ver esse pedacinho aqui, essa página, e na terça-feira, a gente, quer dizer, provavelmente não dê tempo de a gente ver tudo isso aqui na segunda. Mas a ideia é que isso aqui seja visto na segunda-feira, mas aí pode ser uma parte dela para terça, mas na terça eu quero chegar nesse daqui, chamado contrações. Essa daqui. E aí eu tenho que preparar um material especial para isso daí. E aí, meus caros, tudo em ordem, tudo tranquilo? Aham. Veja, a aula de hoje, ela não foi... Eu espero que ela não tenha sido complicada. Porque o objetivo era dar esse panorama. Dar esse panorama. A gente ter essa percepção mais ampla do que seja o pronome. A partir da próxima aula é que a gente vai entrar em alguns detalhes, em algumas minúcias dos pronomes para que o uso e a teoria comecem a se encontrar. Porque qual é o grande problema que acontece hoje no Brasil? É que a gente tem um uso, ou antes, uma falta de uso total de pronomes e uma regra que parece caída das estrelas. Mas pensem naquilo que eu disse para vocês. Quando vocês necessitarem de estudar uma língua estrangeira, alguns podem dizer, mas eu vou estudar inglês é muito fácil. Inglês utiliza pronomes objeto direto, como eles chamam, e os pronomes sujeito, de uma forma extremamente precisa. E os brasileiros sofrem duramente porque não sabem usar na própria língua. Porque, às vezes, o grande filtro para a gente aprender uma outra língua é a gente ter o mínimo de noção da nossa própria língua. Você vai estudar em espanhol. Espanhol utiliza os pronomes combinados. O português em Portugal utiliza os pronomes combinados. O italiano e o francês usam pronomes combinados. O inglês meio que usa, mas é uma construção um pouquinho distinta. É parecida com o que se faz no francês, mas a gente só vai entender como aquilo se usa e por que usa daquela forma no dia que a gente souber fazer isso na nossa própria língua. Porque se a gente ignorar como a nossa língua funciona, ou pelo menos como ela deveria funcionar, a gente vai sempre olhar para a língua do outro como algo quase impossível de ser atingido. E o objetivo que eu tenho é que vocês... o meu objetivo não é que vocês saibam dar nome às coisas do português. Saber o que é um objeto direto, saber como é que eu conheço uma oração subordinada, substantiva. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é você entender como isso funciona, para que você use sem preocupar-se se isso vai estar errado. Porque hoje, o que é que a gente mais ouve na boca dos brasileiros?
Ah, eu não sei nem falar português, como é que eu vou aprender outra língua? Não, você sabe português. Você só não emprega todas as coisas, todas as firulas lindas, belíssimas que o português tem. Mas você sabe português, senão você não tinha condições nem de ir a uma padaria comprar 1 quilo de arroz, se não soubesse português. A gente sabe. A gente só não entende, só não sabe os usos, todos os usos que a nossa língua tem para nos oferecer. E a gente se limita, como... Eu não sei, vocês já devem ter visto no Instagram, sabe? 2 camaradas vão cavando debaixo da terra, aí um acha um diamantezinho. Aí o outro vê que o colega achou aquele diamante e ele já cavou tanto e não achou nada. E ele desiste. Só que, como a gente está vendo a coisa num corte, você vê que o outro, se ele der mais uma picaretada, ele encontra um diamante muito maior. É meio isso que acontece. A gente olha a coisa só pela superfície e não vê aquilo que tem na profundidade da nossa própria língua. A língua portuguesa esconde tesouros belíssimos, mas que a gente fica utilizando, em vez de utilizar joias linguísticas de pérola, adornos de ouro na nossa língua, a gente fica usando miçanga e cordinhas, em vez de utilizar a beleza toda que a língua tem para oferecer para a gente. E aí, com isso, meus caros, com essa reflexão, confissão, desabafo, eu termino a aula de hoje. Eu vou interromper aqui a gravação